Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é o pastor Johnny. E eu queria falar um pouco aqui sobre o jejum, né? Porque tem muitas perguntas a respeito do jejum, né? Como eu devo jejuar, né? O jejum, que benefício ele traz para a minha vida? Olha, o jejum, ele é muito importante na vida do cristão, né? Não só de um pastor, de um obreiro, né? Mas sim o cristão, aquele que está em Cristo, que entregou a vida para Jesus, ele deve desenvolver essa vida na prática do jejum, né? O jejum, ele não vai mudar a Deus, né? Ele não muda a Deus e não vai fazer Deus, né? Fazer um milagre na sua vida porque você está jejuando. Não, pelo contrário. O jejum, ele muda nós, né? O jejum, ele muda a mim. Eu preciso de mudança. Então, meus irmãos, quando eu estou jejuando, estou na prática do jejum, vivendo essa prática, eu fico mais sensível ao Espírito Santo. Eu me torno mais sensível para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho mais revelação, porque quando eu estou em jejum, eu entro mais no mundo espiritual, me conecto mais no espiritual, né? Mas o jejum, ele tem que ser de forma correta. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas acham que ficar por longos períodos sem comer e sem beber, elas acham que isso aí, né, está fazendo ela crescer espiritualmente. E tem muita gente que fica o dia todo, vai trabalhar, fica se matando ali, sem comer, sem beber, trabalhando, mas não está tendo resultado. Porque se eu abrir um jejum durante o dia todo, é claro, é benção, mas se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não ouvo louvor, se eu não busco comunhão com Deus, contato, se eu não ligo no mundo espiritual, não tem como esse jejum ele ter benefício na minha vida. Porque o jejum, se eu não praticar a comunhão com Deus no momento do jejum, esse jejum para mim vai ser só uma dieta, né? Vai ser uma dieta, só vou ficar sem comer. Então o jejum é você abrir ele em oração. Deus, eu vou abrir um jejum até tal hora. Durante esse período você deve fazer orações, né? Faz orações contínuas, vai fazendo orações, pega na Bíblia, ouve louvor, busca comunhão com Deus. Porque jejum, meus queridos, é separação. Jejum é você se separar para Deus. Então quando você se separa para Deus, para buscar Deus, né, você jejuma, você vai orar, você vai ler a Bíblia, vai ouvir louvor, e nisso você vai desenvolver, né, uma conexão, uma comunhão ali com o Espírito Santo. Você vai se tornar mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E o que acontece quando eu estou vivendo a prática? Talvez isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas é quem vive a prática. O que acontece quando eu vivo o jejum na prática? Acontece, irmãos, que o nosso nível de espiritualidade, ele aumenta. Nós crescemos espiritualmente, né? Deus, ele acaba derramando mais poder sobre a nossa vida. A gente acaba sendo mais usado por Deus, porque nós vamos estar sensíveis para Deus nos usar, para Deus falar, né? Na pregação, a sua pregação vai fluir mais com unção, as suas orações vai fluir mais com unção, tudo, o louvor, tudo vai fluir mais com unção, com o poder de Deus que vai estar sobre a sua vida. Por quê? Porque você vai estar sensível. Então quando você deixa de alimentar a sua carne para alimentar o seu espírito, você fica sensível ao Senhor. Então fica mais fácil de Deus ele te usar. Olha, eu quero falar para você de uma passagem, para você ver o que o jejum ele faz na nossa vida. De uma passagem que a Bíblia vai dizer que o discípulo foi expulsar um demônio ali de um rapaz, de um jovem, né, que estava endemoniado, um jovem lunático. E a Bíblia diz que o discípulo não deu conta de expulsar aquele demônio. Então o pai da criança trouxe aquela criança até Jesus, e ele pegou e pediu Jesus para expulsar. Falou: Senhor, olha, os seus discípulos não deram conta de expulsar esse demônio, mas eu trouxe aqui para o Senhor expulsar. Aí Jesus foi lá e expulsou o demônio. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 17, versículo 19 e 20, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se estiverdes fé como um grão de mostarda,
direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Olha que coisa interessante. O discípulo não conseguiu expulsar o demônio daquele jovem. Aí ele chegou até Jesus e falou assim: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus falou: por causa da vossa pouca fé. Então Jesus responde: o motivo deles não ter conseguido expulsar o demônio foi o quê? Foi a pouca fé deles. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da pouca fé deles. Aí Jesus pegou e falou assim: mas essa casta de demônio, ela só sai com jejum e com oração. Quando Jesus fala que aquela casta de demônio, ela só sai com jejum e oração, Jesus não está querendo dizer que você precisa estar de jejum no momento que você vai expulsar um demônio. Porque muitos interpretam de forma errada, acham que tem que estar de jejum para expulsar. Então quer dizer, se você estiver dentro da sua casa, aí você não está de jejum, manifesta um demônio ali, você não vai conseguir expulsar porque você não está de jejum? Não. Demônio sai em nome de Jesus. Ele é expulso em nome de, é expelido em nome de Jesus. Jesus falou: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Então é no nome de Jesus que os demônios têm que sair. Mas quando Jesus fala essa casta só sai com jejum e oração, Jesus ele falou antes para o discípulo que eles não tinham expulsado por causa da pouca fé. Então o que acontece quando eu estou em oração e jejum? Acontece que a minha fé, meus irmãos, vai aumentar mais. Jesus está ensinando para eles que os discípulos eles precisavam aumentar a fé. Eles precisavam crer. Porque tudo é possível aquele que crê. Então se eles crescem, eles iriam conseguir expulsar esse demônio. Então a fé dos discípulos estava pouca. Jesus falou: vocês não conseguiram expulsar por causa da pouca fé. Então o que eles precisavam para aumentar aquela fé? Jesus estava dando uma dica para eles aumentar a fé. O quê? Eles precisavam jejuar e orar. Então quando eu jejum, quando eu oro, a minha fé aumenta. A minha fé cresce. Por quê? Porque eu me torno sensível. É claro que a fé ela vem não é do jejum. A fé ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você mergulha na Bíblia, você aprende sobre a palavra, você ouve a palavra, você cresce na fé. Mas quando você está na prática do jejum, em comunhão com a palavra, oração, buscando comunhão com Deus, a sua fé vai crescer mais. Porque o jejum vai te deixar sensível para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus, e você vai acabar aumentando a sua fé. Então o jejum e a oração vai levar você ao nível de fé extraordinário. Vai levar você a uma fé sobrenatural. E aí você vai viver, né, os milagres, as bênçãos. Você vai ter mais autoridade. Você vai ter mais unção, mais ousadia para ser usado por Deus. Você vai ter mais poder sobre a sua vida, né? Tem muita gente que fala: mas Jesus já jejuou por nós, eu não preciso jejuar. Não, o jejum é bíblico, irmão. E o jejum nós temos que viver, porque nós ainda estamos nesse corpo humano. E a nossa luta é o nosso espírito contra a carne contra o espírito, dois se opõem para fazer o que não quer. Então quando eu deixo de alimentar minha carne para alimentar meu espírito vai estar fortalecido. Então o jejum é bíblico. E se nós olharmos no livro de Atos, a gente vai ver que os apóstolos também jejuavam. A Bíblia diz que eles oravam e jejuavam. A Bíblia diz que Paulo, em Atos capítulo 9, ele ficou ali 3 dias, né, quando Jesus apareceu para ele, ele ficou 3 dias ali, né, de jejum e oração, sem comer e sem beber. A Bíblia diz que ele não comeu nem bebeu, ele ficou de jejum, orando, né, querendo entender o propósito de Deus na vida dele. Então o jejum é bíblico. O jejum, meus irmãos, é uma fonte, sabe, que Deus ele vai trabalhar mais na sua vida espiritual. É uma fonte que Deus ele vai te usar mais. Mas eu quero deixar claro para você que não é você jejuar só um dia. É você viver a prática. É você ter em prática. Sabe, separa um dia na sua semana para você jejuar. Um dia mais tranquilo. Mas vive essa prática. Amém? Então viva na prática do jejum. Mas lembrando você que não é o jejum em si que vai fazer Deus te usar. O jejum faz parte da nossa busca de comunhão com Deus. Ele é uma das ferramentas. Porque se você jejuma, não lê a Bíblia, não ora, não tem benefício nenhum. E se você lê a Bíblia, não guardar a palavra, não vigiar,
também não tem benefício. Então, existem ferramentas para nós crescermos espiritualmente e sermos abençoados por Deus. Então, um quebra-cabeça, se você juntar todas essas ferramentas e colocar em prática, você vai crescer no relacionamento, na comunhão, na intimidade. Deus vai te capacitar mais. Por exemplo, o jejum faz desenvolver mais poder na nossa vida. A gente pode tirar um exemplo lá em Mateus 4, Lucas 4. A Bíblia diz que antes de Jesus ele começar o seu ministério, a Bíblia diz que depois que ele foi batizado ali com o Espírito Santo, ele foi até o deserto, né? E ali a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então Jesus jejuou antes de fazer o ministério, de fazer a obra, né? E depois do jejum, a Bíblia diz que, ó, você vê, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali ele ficou de jejum, foi tentado por Satanás. E a Bíblia diz lá em Lucas que quando Jesus sai do deserto, a Bíblia diz que ele saiu no poder do Espírito. Então ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E quando ele sai do jejum, ele sai no poder do Espírito. Então olha o que acontece quando a gente está na prática do jejum. Você anda no poder do Espírito. Você anda na unção, você anda no sobrenatural. E aonde você passar, os milagres vão acontecer. Aonde você passar, vai ter sinais, vai ter maravilhas. Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Então aconteceu isso na vida de Jesus. E se nós olharmos para Moisés, Moisés ficava 40 dias, 40 noites no monte sem comer, sem beber. E quando ele descia ali da oração, a Bíblia diz que Israel não aguentava olhar para o rosto de Moisés, que o rosto de Moisés refletia a glória do Senhor, de tanto poder, de tanta unção que estava sobre a vida de Moisés. Era preciso colocar um véu no rosto de Moisés para as pessoas conversar com ele. Então quando nós estamos nessa prática, né, quando você sai para a batalha, sai para fazer a obra, Deus ele te usa muito mais. Então, meus irmãos, se você não tem praticado o jejum, pratique. O jejum é algo importante na nossa vida. É uma das ferramentas também que Deus ele vai trabalhar. Eu tenho vivenciado isso, sabe? Eu tenho praticado o jejum de forma correta. Não é aquele jejum, aquele sacrifício de tolo, ficar com sede, com fome e não buscar, não. É aquele jejum que você separa um período de tempo para se separar para Deus. Você vai desligar de tudo. Você vai desligar de WhatsApp, de Facebook. Você vai desligar das coisas desse mundo. Você vai desligar de tudo. De comida, de água. E vai mergulhar na palavra. Vai buscar intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho vivido maravilhas. Eu tenho vivido sinais. Sabe, pessoas, eu tenho orado, pessoas têm vomitado câncer, pessoas têm vomitado enfermidade, têm vomitado vício, sabe? Demônios têm sido expulsos, castas de demônios, sabe? Têm sido expulsos da vida das pessoas, pessoas, né, têm recebido o poder de Deus, têm recebido o milagre, né? Deus tem me abençoado grandemente através, né, dessa prática. Então, eu estou passando para você, né, a chave, né, para Deus te usar mais. Falando um pouco sobre o jejum, porque se nós formos correr a Bíblia toda para falar do jejum, existem muitas passagens. Daniel, ele jejuou, né? A gente vai ver muitas passagens. Então, tem várias formas também de você fazer um jejum. Então, eu estou te dando uma dica, né, de uma das formas para você estar fazendo esse jejum. Depois eu vou gravar outro vídeo explicando você, né, quais são as formas que tem de você estar fazendo o jejum, porque tem vários tipos de jejum. Porque em Daniel, ele jejuou apenas, né, comendo ali de legumes, né, durante 21 dias. A gente vai ver que Jesus, ele jejuou 40 dias sem comer, depois teve fome, creio eu, né? A Bíblia não fala ali que ele ficou sem comer e sem beber, diz que ele ficou sem comer, então a gente tem que crer no que está na Bíblia, né? Pode ser, é claro, que ele também ficou sem comer e sem beber, mas pela Bíblia a gente vê que ele ficou sem comer e teve fome, né? Então, assim, tem várias formas ali. Moisés ficou ali de jejum sem comer e sem beber, né? Paulo ficou sem comer e sem beber durante 3 dias. Então, existem várias formas, vários aspectos para a gente estar vivendo essa prática do jejum, tá bom? Então, depois eu quero estar falando as formas que você pode estar jejuando. Então, aqui você vai entender, né, essa ferramenta do jejum, o que ele faz na nossa vida. Então, Jesus instruiu os discípulos a jejuar e orar. E se a gente olhar para o contexto, a gente vai ver que quando Jesus chega ali para expulsar aquele demônio, Jesus ele estava vindo da oração, ele estava vindo do monte, com certeza ele estava em jejum, estava em oração, e ali Deus trabalhou através de Jesus, né, que era o próprio Deus, para expelir aquele demônio daquele jovem. A Bíblia diz que aquele jovem foi
curado. Então, se você quer ter a sua fé grande, a sua fé sobrenatural, você quer ser muito usado por Deus, então comece a viver essa prática de jejum, oração, palavra, dedicando a sua comunhão com Deus. Você vai crescer espiritualmente, vai ter uma intimidade profunda com Deus, vai ter um relacionamento com Deus, Deus vai te usar em revelação, você vai ser mais sensível para Deus te usar em revelação, te usar com muita autoridade para expulsar doenças, enfermidades, demônios, né? Te usar também na palavra, tudo vai fluir no poder do Espírito. Quando você sai do jejum, né, você sai no poder do Espírito. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, mas quando ele sai, ele sai no poder do Espírito. Então, quando você entra no jejum, né, jejuma, consagra, né, busca comunhão, quando você entrega o seu jejum, você sai no poder do Espírito, preparado para fazer a obra do Senhor. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe você e eu espero que você possa aprender um pouco sobre o que foi falado aqui, sobre o jejum, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a paz do Senhor.